Esse é o primeiro degrau da escadinha da ginecologia. Entender bem esse assunto vai te dar mais confiança para avançar para os outros. E mais importante do que isso, corrimento vaginal acontece com mais de 75% das mulheres ao longo da vida. Então é muito provável que ou uma paciente, ou uma amiga, ou você mesma venha a ter isso. Então é bom que você já esteja bem afiada para saber tratar ou pelo menos dar uma orientação sobre isso. Existem 4 entidades que são responsáveis pela maioria dos casos de corrimento. Existem outras causas também, é claro, mas elas ou são óbvias durante o exame, por exemplo, um absorvente esquecido, ou vão ser acompanhadas de outros sintomas, como a vaginite atrófica. A diferença entre essas 4 é sutil o suficiente para você ter que fazer o exercício mental de fazer o diagnóstico diferencial entre elas em praticamente todos os casos de corrimento que aparecerem para você. E só para te ajudar a se situar caso você não esteja tão por dentro. Candidíase é uma infecção fúngica que provoca um corrimento que coça e é tipo uma nata. Vaginose é uma alteração da flora vaginal que provoca um corrimento fino e mal cheiroso. Tricomoníase tem sintomas que são basicamente a média entre esses dois. E cervicite é uma DST que causa dor no fundo da vagina. Então tá, deixa eu ir direto ao ponto e te apresentar essa tabela. Todas as diferenças principais entre elas vão estar aqui, e eu acho que assim é um jeito muito melhor de apresentar esse assunto do que só uma exposição descritiva de cada causa, uma de cada vez. Eu vou tentar usar o mínimo de palavras possível em cada caixinha, para que cada conceito fique mais firme e também para ajudar a sua memória fotográfica. Essas linhas são os achados da anamnese e exame físico, essas linhas são os testes de beira de leito recomendados, e essas são os principais pontos do tratamento. Os achados mais valiosos do exame clínico são se coça, se cheira mal e o exame especular. Candidíase coça, não cheira mal e o corrimento é tipo uma nata. Vaginose não coça, cheira mal e o corrimento é acinzentado. Tricomoníase coça mais ou menos, cheira mais ou menos, o corrimento é purulento e o colo pode ter um aspecto de framboesa. Mas apesar disso ser a descrição clássica, você raramente vai conseguir ver o colo em framboesa a olho nu. Cervicite não tem achados confiáveis em relação à coceira e cheiro. O achado mais importante é que no exame especular, você vai ver que o corrimento sai pelo ósseo do colo uterino, em vez de difusamente pelas paredes vaginais. Até então, a gente tinha falado de problemas que afetam principalmente as paredes da vagina, com o corrimento sendo formado pela transsudação de fluido pelo epitélio vaginal, contendo células descamadas, bactérias, etc. A outra coisa que você consegue ver na cervicite é que o colo é friável, ou seja, sai um pouco de sangue mesmo com uma raspagem leve. Beleza, então vamos para os testes da beira do leito. O que é usado são indicadores de pH, o teste de whiff, que é uma palavra em inglês que significa literalmente dar uma cheirada no corrimento depois de aplicar hidróxido de potássio, e microscopia simples, que é espalhar um pouco do fluido numa lâmina e olhar no microscópio. O pH normal da vagina é baixo, por causa da conversão do glicogênio da parede vaginal para ácido lático pela flora nativa. Na candidíase e na cervicite, o pH continua baixo, enquanto que na vaginose e na tricomoníase, o pH é alterado e fica alto. O teste de Whiff é positivo na vaginose e tricomoníase também e negativo no resto. E na microscopia, cada uma tem um achado específico. Na candidíase, você vê o fungo mesmo, ou como pseudohifas ou como levedura, e que aparecem melhor se você adicionar hidróxido de potássio antes de olhar. Na vaginose, você vê as clue cells, que significa células pista, que nada mais é que as células epiteliais normais da vagina, mas cheias de bactérias coladas. Na tricomoníase, você vê o bicho mesmo, que é um protozoário flagelado, andando para lá e para cá. E na cervicite, na verdade, você não vai ver nada de muito útil, não, a não ser que você faça de fato uma coloração gram, que aí você poderia ver diplococos gram-negativos intracelulares. Se o que eu acabei de falar é grego para você, eu pessoalmente gosto das explicações de microbiologia clínica do First Aid, que é um livro em inglês. Mas se por acaso você curte a minha didática, deixe um comentário aí embaixo que eu vou levar em consideração. Mas além disso aqui, saiba que o melhor jeito de confirmar a cervicite é detectando o DNA das bactérias causadoras nas secreções, usando PCR. E uma outra coisa que eu preciso falar é que, como o nome indica, cervicite causa inflamação no colo uterino. Então, além do corrimento, essas pacientes frequentemente vão ter dor durante a relação sexual e dor na mobilização do colo. Isso é uma informação que você vai ter que extrair ativamente durante a consulta, porque, de modo geral, as pessoas não gostam de sair falando o que elas estão sentindo durante o sexo, principalmente se for uma coisa negativa, né? E agora, para completar a tabela, a conduta. O tratamento de primeira linha é com azóis tópicos ou fluconazol oral para candidíase, metronidazol por 7 dias para vaginose, metronidazol dose única para tricomoníase e ceftriaxona e azitromicina dose única para cervicite. E para o acompanhamento dessas pacientes, na candidíase, investiga uma possível diabetes e orienta a usar roupas e calcinhas de tecido mais leve. Para vaginose, geralmente não tem muito o que ser falado, mas lembra que não é para fazer ducha, porque isso altera o pH e prepara o terreno para um supercrescimento bacteriano.
Para tricomoníase, lembra que é uma infecção sexualmente transmitida, então tem que tratar o parceiro e rastrear outras DSTs. E para cervicite, mesma coisa, trata o parceiro, rastreia DSTs. Pronto, é basicamente isso. Se você quiser, você pode fechar o vídeo agora e clicar no like, mas se você quiser ouvir um pouco de fofoca científica, aguenta a onda um pouquinho aí. Olhando para essa tabela, dá para ver que é muito tentador a gente simplesmente fazer o diagnóstico clínico e ignorar os testes complementares, porque, como vocês podem ver, tem sempre pelo menos um sinal clínico que diferencia uma coisa da outra. Inclusive, ficar só no diagnóstico clínico mesmo é a conduta mais comum aqui no Brasil e em muitos lugares do mundo. Mas, infelizmente, o mundo real não é tão preto no branco. Esse estudo aqui mostrou que os aspectos que são considerados mais confiáveis são, nem tanto. Uma sensibilidade de 63% para o corrimento ser branco na candidíase, de 78% para o odor ser perceptível na vaginose e de 50% a 89% para o corrimento ser amarelado na tricomoníase. E esse outro estudo mostrou que co-infecção com agentes de cervicite foi encontrado em 1 a cada 4 pessoas com corrimento vaginal comum. Por causa disso, os guidelines clínicos recomendam fortemente o uso dos testes de beira de leito. O guideline da CDC nem menciona a possibilidade de diagnóstico empírico, e esse guideline europeu também fala que diagnóstico com os testes é o padrão correto, embora ele mencione que diagnóstico empírico é tolerável se não tiver jeito de fazer os testes. Pelo Ministério da Saúde, a mesma coisa. O fluxograma dá preferência para fazer os testes complementares, mas se não estiverem disponíveis, permite o diagnóstico clínico. A ideia de aceitar o diagnóstico empírico e com isso um grau considerável de incerteza é que esses problemas não são doenças progressivas e que os medicamentos são baratos e seguros. Fazer isso vem com um preço, que é de que algumas mulheres vão ter o diagnóstico errado e vão ser tratadas para uma coisa que elas não têm, ficando com sintomas por mais tempo. Mas numa situação em que os testes de beira de leito não estão disponíveis, é razoável tolerar esse risco, sempre orientando a paciente que é importante ela voltar para uma consulta de retorno, porque se ela não tiver melhorado, ela precisa ser encaminhada para uma clínica onde ela pode ser avaliada com esses testes. Beleza. Então agora que a gente já falou sobre isso, vamos dar uma olhada boa nessa tabela e tentar memorizar tudo. Dá um print nessa tela e depois tenta preencher ela sozinha. Faz isso algumas vezes até começar a fluir naturalmente. E é isso. Espero que você tenha gostado de ver esse vídeo. Compartilha com os colegas e com as pessoas que você acha que vão aproveitar essas informações. Vai na seção de comentários e sugere tópicos para me ajudar a escolher quais vídeos eu vou fazer em seguida. E fiquem ligados para saber mais sobre assuntos misteriosos e intrigantes, explicados de um jeito que fica fácil.